Aleluia. Pai do Senhor Jesus para todos. Pega a sua Bíblia. Louvado seja o Senhor. Mateus capítulo 13, versículo 23. Louvado seja Deus. Agradeço primeiramente ao Senhor por estar aqui mais uma vez, agora pregando. E agradeço pelo convite também para o grupo de evangelismo. Agradeço o pastor local, os pastores que estão presentes, todos os irmãos. E que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Você que está assistindo esse vídeo também no YouTube, pelo nosso querido José, Deus te abençoe grandemente. E ouça a minha palavra de Deus, os louvores, tudo que foi feito nesse culto. Mateus capítulo 13, versículo 23, diz assim a palavra do Senhor. Entretanto, todos encontraram? Amém. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Entretanto, o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Ele dá fruto e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Aleluia. Aleluia. Sente-se adorando a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Amém. Graças a Deus por estarmos aqui essa noite. Evangelismo. Mas o que é o evangelismo? Às vezes nós falamos tanto no evangelismo, mas o que é o evangelismo? E aqui eu fiz uma pequena pesquisa. Graças a Deus nós temos muita informação através do Google, que diz assim: evangelização ou evangelismo é a pregação da mensagem de salvação de Jesus Cristo. Aos líderes de evangelismo que aqui estão, é isso que é o evangelismo. Evangelização ou evangelismo é a pregação da mensagem de salvação de Jesus Cristo. É uma doutrina bíblica e uma missão da igreja. Glória. Para ganhar almas, meu irmão, eu não preciso de título. Hoje em dia existe um equívoco a respeito do evangelismo. Existem muitas formas de evangelizar. Pela palavra anunciada. Existe o evangelismo pelo teu testemunho. O teu testemunho traz um impacto na vida das pessoas. Existe o evangelismo de onde você nem sequer espera. E de você e de pessoas que você nem sequer imagina. Muitas das vezes nós queremos minimizar o evangelismo, mas ele é muito amplo. Como foi dito aqui, pessoas estão ouvindo a palavra de Deus por alguém que está cantando do seu lado, ou trabalhando do seu lado, ou vendo o teu caminhar, o teu testemunho. Evangelize, fale
está equivocado. Para me falar de Jesus eu preciso ser pastor, está errado. Para anunciar Jesus eu preciso de título, não precisa. Qualquer um aqui pode anunciar Jesus. Glória a Deus. O pastor anuncia Jesus, os evangelistas anunciam Jesus, pessoas que estão nos visitando podem anunciar Jesus saindo por aquela porta depois. Quando Jesus atravessa o mar da Galileia, quando ele chega na região dos Gadarenos, ele não passa um dia todo naquele lugar, ele não passa a semana naquele lugar, não, somente um momento. Mas esse momento que Jesus se encontra naquele lugar, ele faz uma grande transformação em uma vida. Aquela região, irmãos, era uma região onde passavam muitas pessoas vendendo e comprando. E naquela região, como havia vários caminhos para várias cidades do comércio, no meio de tudo aquilo havia um homem endemoniado. Havia um homem que estava dormindo no cemitério. Havia um homem que trazia confusão, problema. Todos conheciam a história daquele homem. Muitas das vezes, Jesus vem por lugares que a gente não compreende e por pessoas que a gente nem sequer espera. Pessoas que às vezes estão lá embaixo, não tem nome, não tem título, estão lá sem nada, sem oportunidade. Quando Jesus chega lá do outro lado, havia um homem endemoniado, um homem que milhões não podiam segurá-lo, um homem que vários tentavam segurar, não conseguiam, porque ele estava totalmente possesso, um homem que se feria, um homem que dormia no cemitério, um homem perigoso, e todos diziam: olha, muito cuidado quando você passa naquele lugar, porque ali tem um homem perigoso. O homem, quando está possesso, ele machuca a si mesmo e machuca todos aqueles que tentam se aproximar dele. Uma região pagã, uma região que é entregue ao pecado. E aquele homem, com aquele espírito maligno, quando ele sabe que Jesus está chegando, ele corre até Jesus. Jesus não vai até ele vem até Jesus. O homem que vários homens não conseguiam segurá-lo, o homem que cadeias não conseguiam segurá-lo, o homem que era incontrolável, o homem que tinha força, que era, com certeza era sujo, fedorento, todo peludo, dormia no cemitério, mas ele correu até Jesus, e quando ele se aproximou de Jesus, ele foi se ajoelhando diante do mestre dos mestres. Não há nada que possa impedir o propósito de Deus na vida de uma pessoa que vai transformar famílias, bairros, aonde ele for. Um homem desconhecido. Anuncie Jesus, meus irmãos. Anuncie Jesus nos louvores. Anuncie Jesus aonde você estiver. E aquele homem cai diante do Senhor. E aí eles começam a ter um diálogo. E o Senhor, para resumir, o Senhor repreende aquele espírito maligno. E aquele espírito não nos tire desta região, mas nos ir para aqueles porcos. Então vão para aqueles porcos. E aqueles porcos foram se precipitaram no mar. E aquela notícia se espalhou por toda aquela região. Quando Jesus chegou na terra dos Gadarenos, eu acredito que ele não precisou ir quilômetros para dentro. Jesus precisa somente de uma oportunidade. Glória a Deus, verdade. E ele sempre tem a pessoa certa, no momento certo, no lugar certo. E a notícia se espalha por toda a região. E as pessoas fazem grupos e eles vão até Jesus, porque algo tinha acontecido. E quando eles chegam até Jesus, quando eles olham para Jesus, eles olham e eles conhecem aquele homem endemoniado. São
curado, transformado. Eles olham para aquele homem nos pés de Jesus. O evangelismo não é anunciar Jesus. E por que o pastor só está dizendo sobre isso? Você vai entender agora por quê. Aquele homem foi transformado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma transformação da vida daquele homem. Aleluia. E quando olham para aquele homem, totalmente transformado, e aquele homem, ele diz o seguinte: Senhor, deixa eu ir contigo, deixa eu te seguir, Senhor, deixa eu, o Senhor vai voltar para outra margem, deixa eu ir contigo. Jesus olha para ele e disse: não vá, mas vai para os teus e anuncia o que o Senhor fez. Eu não preciso ser um grande teólogo, mas eu só preciso contar para as pessoas o que Jesus fez na minha vida. Muita gente ficou espantada quando olhou para aquele homem. Você era aquele homem que andava assim, fazia isso e aquilo. Não era. Mas a palavra de Deus diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Jesus transforma vidas. A sua palavra é anunciada. Aquele homem não foi escolhido como discípulo de Jesus. Aquele homem não teve um contato como os discípulos de Jesus. Mas a sua transformação, a história diz, irmãos, que ele voltou para a sua casa, ele voltou para a sua região. Toda aquela região conhecia quem era aquele homem. Muita gente conhece a tua história. Vou dizer, é uma história negativa, é um escândalo. Mas quando eles começarem a ver a transformação da tua vida, o que aconteceu? Eu encontrei Jesus de Nazaré. Anuncia Jesus, meus irmãos. Diga para o seu irmão ao lado: vamos anunciar Jesus. Ele retornou são, limpo. Quando ele chegou na sua terra, esse era aquele homem que vivia nos cemitérios. O que aconteceu pode chegar até mim. Eu vou contar para vocês o que aconteceu. Certa vez veio um homem que mudou a minha vida, e ele pode mudar a sua vida também. Glória a Deus. Jesus muda vidas. Amém? Então, vida aqui. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Vidas de onde não se espera. Está anunciando Cristo para as pessoas. Certa vez Jesus foi próximo de um poço chamado Poço de Jacó, e ali apareceu uma mulher que foi buscar água. Mas quando ela vai até o poço, lá está um homem, e ele pede água dela. E ela olha para ele: mas como sendo judeu, me pede água? Tu sabe que a gente não pode ter esse diálogo. Você sabe que a gente não pode ter esse contato. Não importa, quem está aqui é aquele que vai mudar a sua vida. Jesus muda a vida das pessoas, irmãos. O teu testemunho fala. Dá-me de beber. Eu não posso te dar água, mas eu tenho a água. Essa água que você bebe, você voltará a ter sede. Você vai ter que voltar aqui para pegar de novo. Mas eu tenho a água que eu posso te dar. E você nunca mais terá sede. Porque quem estava ali era a água da vida. Jesus estava ali. A água da vida está diante de nós. Você tem a oportunidade de anunciar a água da vida para os seus irmãos, para o seu próximo Jesus.
teu marido, mas eu não tenho. Disseste bem, já tivesse 5 que tu tem, agora não te pertence. Ela reconhece que tu és profeta. Ela desvendou segredos que ninguém sabia, quanto mais um judeu. E ela volta e chama pessoas e diz: olha, tem um homem lá no poço que conhece a minha vida, e ele vai falar algo a respeito. E as pessoas vão até Jesus, e Jesus anuncia, porque Jesus é a fonte da água da vida. Jesus transforma vidas. Você precisa anunciá-lo, você precisa falar do Senhor. Evangelistas, eu não te convido para você ser rico nem ser próspero, mas ser rico sim na graça, na presença do Senhor Jesus. Quando Jesus chama os 70, ele disse para eles que não seria fácil. Vão anunciar nas cidades que eu vou depois. Vamos continuar anunciando Jesus para as pessoas. O importante, irmãos, é encher o reino dos céus de almas. Glória a Deus. Alegria, eu sempre digo para os irmãos: vamos encher os céus. A secção 3, né, pastor Alexandre Paiva? O importante é encher os céus. Amém. Pastor André, mas eu moro perto da igreja do pastor Juvenal Galusso e fica difícil eu vir para cá. Meu filho, vai, Deus te abençoe e congregue. Não deixa de seguir os caminhos do Senhor. O importante é você caminhar. O importante é você morar no mesmo céu que eu vou morar. Anuncie Jesus, meus irmãos. Olha aqui para mim, vocês. Vejam como um convite, ele é muito importante. Na década de 80, o meu pai trabalhava numa empresa e ele tinha um colega que evangelizava. Esse colega do meu pai congregava lá no pastor Juvenal Galusso, lá na rua Manaus. Esse homem chega com meu pai e ele diz assim: vamos para o culto hoje? Meu pai chega em casa, a minha mãe Creuza, todos aqui conhecem a irmã Creuza? Amém. Vamos para o culto hoje? Então vamos. Naquele tempo eu era bem pequeno, o meu irmão de colo, e eles foram para a igreja, lá na rua Manaus, na década de 80. Eu não sei quem pregou naquela noite, eu não sei qual foi a mensagem, eu desconheço os louvores que foram, eu não vi testemunhos, mas os meus pais estavam ali, o irmão Adriano e eu pequenos, e a palavra que é a semente, que é o título da mensagem, a semente foi lançada. Assim como a semente foi lançada no coração daquele gadareno e cresceu e deu fruto, assim como a semente foi lançada no coração daquela mulher lá no poço de Jacó, cresceu e deu fruto, porque é uma terra próspera. Essa mesma semente na década de 80 foi lançada no coração dos meus pais. Você que é pai e mãe que está aqui me ouvindo, uma decisão sua muda toda a história da sua família. Pais e mães que aqui estão, dê oportunidade para os seus filhos também serem salvos. Não tire esse direito deles, porque enquanto eles são pequenos, está na sua responsabilidade. O sangue deles está sobre você. Se o pai ou a mãe não quer, mas se você ama o seu filho, dê a ele essa oportunidade. Deixa a semente crescer no coração dele, e eu desejo que cresça no teu também. Glória a Deus. Porque nós não podemos abrir mão de nenhuma alma. Nós não podemos discriminar ninguém, abandonar ninguém. Não deixa ninguém pular do barco. Se pular, pula junto, bota pro barco e vamos continuar a caminhada.
anuncie Jesus para alguém. Ah, mas eu não sei pregar, eu não sei isso, eu não sei aquilo. As pessoas vão apontar o dedo para você, apontar os teus erros ou defeitos. Não fique impactado por isso. Diga: então vamos juntos para Jesus mudar a nossa vida juntos, e que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Naquela noite, pastor Juvenal, eu não sei se foi no domingo ou se foi no dia de semana, não sei, mas a palavra foi lançada, a semente foi lançada. Os meus pais creram, os meus pais creram na palavra do Senhor. Os seus corações estavam abertos para ouvir a palavra. Eles foram para o altar, entregaram suas vidas a Cristo. Jesus perdoou os seus pecados, porque Jesus os ama. E ali eles começaram a ensinar duas crianças no caminho do Senhor, como diz as Sagradas Escrituras: ensina a criança no caminho que deve andar. Dê oportunidade para os seus filhos, ajude-os a serem salvos também. Não deixe eles crescer no pecado. Ah, mas eu sou muito pequeno, isso e mais aquilo, meu filho. Não, o diabo não tem dó. Ele vai ensinar tudo o que é errado para o seu filho. Se tiver que dormir, deixa ele dormir no banco. Se tiver que chorar, leva ele lá para fora. Dá um trato, depois traz para ouvir a palavra. Meu pai, quando era criança, ele me dava trato. Se eu chorava muito, ele me levava lá fora, me dava um trato bem delicioso. Eu tenho raiva do meu pai hoje? Não, eu agradeço. Obrigado, papai Fernando, se você está me ouvindo. Aleluia. Obrigado. Aleluia. E aquelas duas crianças cresceram, e hoje está aqui o fruto do trabalho de um evangelista. Aleluia. Alguém anunciou o evangelho, pregou a palavra para meus pais. Os meus pais me educaram, e hoje eu estou aqui anunciando Jesus para você, para que você tenha continuidade. Dê glória a Deus por isso, agradeça a Deus por isso. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua palavra. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós temos anunciado Cristo através do nosso testemunho. Eu vindo para cá, pegamos um Uber, e o rapaz começou a abrir o coração dele, o Anderson. E aí eu conversei com ele anunciando Cristo. Toda vez que você fala de Cristo, está anunciando Cristo para alguém. Uma hora aquele fruto vai crescer na vida daquela pessoa. Para você ver como as pessoas e as crianças são atentas à palavra. Domingo eu preguei lá na igreja, e na metade da mensagem meu filho entrou em desespero. Eu vi o Luizinho correndo para o colo da mãe dele chorar, preocupado, chorando, soluçando. Você nunca viu o Luizinho assim, dessa forma, desde domingo? Chegamos em casa, nós fomos interrogados, perguntaram: o que aconteceu, Luizinho? Sabe o que ele disse? Ele disse: papai, o senhor estava pregando, o senhor falou isso, e eu ouvi, eu fiquei com medo, eu corri para o colo da mamãe, pedindo perdão pelos meus pecados, e eu quero Jesus. As crianças estão ouvindo a palavra de Deus, sim! O adulto, o ancião, o adolescente, o jovem, todos estão ouvindo a palavra de Deus. Vamos anunciar a palavra do Senhor, irmãos! Glória a Deus! Eu sempre orei pelos meus entes queridos, orando para que eles conheçam o Evangelho, porque pregar a palavra de Deus para todo mundo é impossível, irmãos. Não tem como. Neste exato momento existem muitas pessoas espalhadas pela cidade, não tem como você estar em todo lugar. Ore por você, ore por outros evangelistas, para que os evangelistas da secção façam um excelente trabalho nessa secção, ganhando almas, anunciando Jesus, e que o céu seja cheio de almas. Aleluia! O foco do evangelismo são as almas. Olha para a pessoa que está ao teu lado.
Olha para esta alma como ela é bonita. Olhe para essa pessoa, você conhece? Você sabe o nome dele? Você sabe onde ele mora? Você conhece suas dificuldades? Olhe para essa alma. Veja como ela é importante. Ela é preciosa para o reino de Deus. As almas são preciosas. Amar as almas. Abraçar. Colher. Chamar para o caminho do Senhor. Anuncia Jesus. Eu sei que às vezes não é fácil. Eu sei que o pastor não é fácil estar nessa igreja aqui pagando aluguel, poucos membros, mas ele confia no Senhor, porque não é qualquer um que aceita um desafio como esse. Mas a palavra de Deus diz: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Glória a Deus. Permanece para sempre. Ah, mas os outros evangelistas não apareceram. Eis o desafio para orar e trabalhar. E deixa Deus fazer isso. Glória a Deus. Essa pessoa que está pregando hoje aqui, esse servo do Senhor, era uma criança. E hoje eu estou aqui, irmãos, porque os meus pais me ensinaram no caminho do Senhor. E hoje, aos 42 anos de idade, estou ensinando meu filho a seguir o caminho do Senhor. O pequeno Luiz está ali atrás da mãe dele, ensinando a minha filha a seguir o caminho do Senhor. Aleluia. Outra coisa, irmãos, não adianta eu ganhar o mundo todo e perder a minha família. Não adianta eu ser um evangelista internacional se a minha família está se perdendo. Não adianta eu ganhar tanta gente lá fora, amigos, parentes, os meus filhos estão se perdendo, a esposa, o marido está se perdendo. Cornélio, quando mandou chamar um homem de Deus lá em Jope, enquanto os seus servos foram chamá-lo, ele mandou preparar a casa, ele mandou preparar todo o ambiente, ele chamou os seus amigos mais próximos, os que ele tinha contato, mandou chamar todos. Ele reuniu toda a sua família. Para que essa reunião para uma festa? Vai ter algum tipo de promoção? Não. Para que essa festa é o aniversário de alguém? Não. Para que então todo esse movimento? Porque a palavra do Senhor vai ser anunciada na minha casa por um homem de Deus. Alguém vai anunciar alguma coisa aqui, porque o Senhor veio falar comigo através do seu anjo. Vamos ter intimidade com Deus, irmãos. A Bíblia diz que quando o homem de Deus chegou na casa dele, ele foi até os seus pés. Disse: não, eu não aceito, eu não posso receber isso. Mas por que vocês me chamaram? Porque eu fui chamado para estar neste lugar. E aí, a Bíblia diz que quando ele começava a falar de Jesus, quando ele anunciava Jesus, falando de suas maravilhas, quando ele viu de repente Cornélio e todos que ali estavam foram cheios do Espírito Santo de Deus. E ele entendeu aquela visão que ele tinha tido lá em Jope. Ganhe a sua família também, meus irmãos. Ganhe seus filhos, ganhe a sua esposa, ganhe seu marido para Jesus. Eu sempre digo para o meu pai, para concluir: meu pai tem um sonho. Todo é pai aqui. Cadê os pais aí? Amém. Todo pai tem um sonho de deixar algo melhor para os seus filhos. Meu pai sempre diz: meu filho, antes de eu partir, olha só o sonho do meu pai, eu vou deixar algo para vocês, um negócio para vocês darem continuidade, porque eu não quero ver vocês sofrendo na vida, porque eu sei que ela é dura. Eu olho para o meu pai e digo o seguinte: pai, a melhor coisa o Senhor já me deixou. Eu sei que o Senhor tem o sonho de que a gente viva bem de vida, mas o melhor presente o Senhor me deu, pai. Pai Fernando e Mãe Teresa, me ensinar no caminho do Senhor.
que é Cristo Jesus. O maior presente o Senhor me ensinou, Pai, seguir o caminho do Senhor. O Senhor me deu a oportunidade, Pai, me ensinou, e agora eu estou ensinando os meus filhos e os filhos dos meus filhos até a vida do Senhor. Eu sou muito grato por isso. Fica de pé, irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Evangeliza Jesus, fala de Jesus no táxi, no mototáxi, no Uber, no 99, aonde você for. Pessoas vão pedir para você orar, ore com elas naquele momento. Não espere chegar na igreja, ore na rua mesmo. Eu estava orando com aquele Uber no carro, vindo para cá. Orei pela vida dele e pela sua família. Vamos anunciar Cristo em nome de Jesus. Enquanto o irmão Wesley nos prepara o louvor, eu convido aqui todos os evangelistas. No nome de Jesus. Oh, aleluia. Sei que os teus olhos Abra o seu coração agora. estão A sua a procurar
Você também pode ganhar almas para o reino dos céus. Você basta dizer para o Senhor: Senhor, coloca as palavras em meu coração, as palavras corretas, para que eu anuncie, pregue o teu evangelho, fale do teu grande amor e a tua misericórdia, não só para os que estão ao meu redor, para os meus familiares, para todos quantos se unem enviar. Não tenha vergonha, basta você se colocar na presença do Senhor. Agora o Senhor, agora Ele está aqui nessa noite, Ele vai ter essa posição diferenciada. Feche teus olhos, levanta tuas mãos, você vai sentir a glória do Senhor neste lugar. Precisa você só levantar sua mão e dizer: eu quero entregar a minha vida a Jesus. Você abrindo a sua boca, permitindo Ele entrar, a partir daquele momento, Ele passa a ser o Senhor da tua vida. Tem alguém? Uma pessoa, uma senhora, um jovem, uma jovem, você quer entregar a sua vida a Cristo agora? Se não tem, nós vamos dar o término, agradecendo, presente sempre, pastor. Essa congregação aqui, das suas orações, presente em sua família, porque é um desafio, né? É um desafio. Mas Cristo Jesus é maior em todas as coisas. Amém? Vamos encerrar. Antes de encerrar, irmãos, dia 27 agora do mês de abril, nós teremos a programação do Leve, amigo excepcional,
Já foi postado no grupo, já foi convidado, então convidamos todos os pastores, o nosso rebaixo de liderança técnica, as crianças para participar desse grande evento, a nossa missão. Não vamos deixar de apoiar. Amém? Estava aqui me lembrando, pastor André, por causa da perseverança, eu tenho grandes exemplos de alguns de Deus, excepção. Eu fui dentro da Igreja Pentecostal do Brasil, Vila Maria por quase 23 anos, aprendi ali, não sabe disso. E ali, no início da obra, eu fui tocado pelo Espírito Santo. Não tive a mesma oportunidade com essa mulher, que o pai do Gaza, levasse para a igreja. Mas eu fui tocado pelo Espírito de Deus para participar da igreja de Vila Maria. O pastor Jornal ajudou a comprar o primeiro, E eu estava lembrando de toda uma trajetória. Ele veio de que foi o pastor Juvenal do Espírito que batizou também Jesus. Ele me batizou nas águas em nome de Jesus. E eu tenho o maior carinho e respeito, não porque ele está na minha frente, mas porque a unção que caiu sobre a vida dele recai sobre a minha vida. Eu fiquei lembrando do pastor, não nada contra o pastor, que era meu pastor naquela época, o pastor Jair Araújo, que me ensinou muitas coisas da palavra de Deus e me ajudou a ir para a escola bíblica. Mas eu fico me perguntando, hoje não está no nosso ministério, está visitando, mas não está completamente de volta no nosso ministério. Tem um horário pela vida dele, para que ele possa voltar, retornar à presença do Senhor, arrependido, fortalecido pelo Espírito Santo, para que ele o abençoe e ganhe, ele ganha a sua salvação. Mas eu fico pensando assim, eu fui batizado não por ele nas águas, fui batizado por um homem que ganha almas. Aí quando ele posta no grupo, olha, mais alma batizando ali, batizado em nome de Jesus, eu fico alegre. Pastores, não desistam de ganhar almas. Pega a palavra, vai atrás. Deus vai te abençoar pelo ministério. Essa secção só tem a crescer. Amém? Faça isso, Deus vai te abençoar. Vamos levante a mão para o alto. Diga assim: até aqui nos ajudou o Senhor. Deus pede dizer paz à tua igreja, Senhor da glória, teu povo, leva-nos de volta para nossos lares, abençoa todos de uma maneira especial. É o que pedimos nessa noite, nesse momento tão maravilhoso, Pai. Está aqui, Senhor, pregando, exaltando o teu nome. Abençoa o ministério, abençoa a secção 3, abençoa todos de uma maneira especial. É o que pedimos em nome de Jesus.